Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol para vocês e hoje vamos analisar aqui, galera, essa rodada de terça-feira, tá? Dia 10 aí de fevereiro de 2026. Nessa rodada a gente vai ter alguns jogos interessantes, né? Uma terça-feira boa. Acredito aí que a gente vai ter aí 75% de acerto nessa rodada, tá? Porque tá uma rodada bem interessante. E eu separei aqui para vocês 8 jogos, né? Aqueles 8 jogos que eu tenho mais confiança e resolvi trazer nesse vídeo para vocês, tá? Lembrando que no final do vídeo aí tem bilhete pronto e bilhete alavancagem. Já vai deixando seu like aí para fortalecer o trabalho aqui do BetGreen, tá, galera? Se você tá curtindo, tá gostando aí do conteúdo, deixa seu like, se inscreva no canal e comenta aí qual jogo que você acha que tem mais probabilidade de green nessa rodada e qual jogo que você acha que vai ter uma zebra, tá? Deixa aí seu comentário. E vamos lá, galera. Os jogos que a gente vai analisar nessa rodada, né, são esses jogos aqui, ó. Campeonato Inglês Premier League, Copa da Alemanha, Championship, né, segunda divisão da Inglaterra, Campeonato da Escócia, Copa da Itália e também Brasileirão Série A, né, jogo entre Vitória e Flamengo, né, esse confronto rubro-negro. O primeiro jogo aqui, galera, a gente vai analisar aqui Premier League, Campeonato Inglês. A gente vai ter o Chelsea jogando em casa contra o Leeds, 4h30 da tarde, esse jogo válido pela rodada 26. Até o momento o Chelsea quinto colocado, 24 vitórias seguidas, está numa sequência muito boa, né? 43 pontos, se vencer vai a 46, pega a quarta posição aí que atualmente é do Manchester, né? E torce para um tropeço aí do Manchester que joga fora de casa contra o West Ham, né? Do outro lado aqui o Leeds, que vem de uma vitória importante na última rodada contra o Nottingham Forest e acabou aí chegando a 29 pontos, se distanciando bem da zona do rebaixamento, né? Deu uma respirada boa. Confronto direto aqui a gente vai dar uma olhada, a gente vai ver 3 vitórias do Chelsea e 2 vitórias do Leeds, né? Então assim, tem um equilíbrio nesse confronto direto e com isso a gente pode estar pegando aqui, galera, a primeira opção que eu vou mostrar agora para vocês, a dica mais de um gol e meio na partida, tá? Acredito que é jogo bom aí para 2 gols ou mais. E a segunda opção, casa vence, né? Chelsea para vencer. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 pro Chelsea. Agora vamos aqui para o próximo jogo, vamos ter mais um jogo do Campeonato Inglês Premier League, vamos ter aqui o Tottenham contra o Newcastle, 4h30 da tarde esse jogo. A gente vai ver na classificação as duas equipes no meio da tabela para baixo, né? O Newcastle visitante está com 33 pontos, 23 derrotas seguidas, está aqui em 12º lugar. E o time da casa, o Tottenham, em 15º lugar com 29 pontos, não venceu nesses últimos 5 jogos, sequência horrível do Tottenham, tá? 3 derrotas e 2 empates. No confronto direto a gente vai dar uma olhada aqui, galera. A gente vai ver 3 vitórias do Newcastle e 2 empates, né? Então o Newcastle costuma ser uma pedra no sapato aí desse time do Tottenham. E com isso, galera, a gente vai com a primeira opção aqui, com a dica fora mais de meio gol, né? No caso, o Newcastle para marcar um gol independente do resultado final. E a segunda opção, mais de 7,5 cantos, né? No caso, escanteios, para bater 8 escanteios nessa partida ou mais. Possível placar aqui para esse jogo, vou arriscar um empate de 2-2. Agora vamos aqui para o próximo jogo, vamos ter Copa da Alemanha, quartas de final, vamos ter o Hertha Berlim jogando em casa contra o Freiburg. 4h45 da tarde esse jogo, a gente vai ver aí o Hertha Berlim, que é time da segunda divisão, vem de uma vitória importante fora de casa contra o Elfsberg, né? Elfsberg, lembrando que está ali no grupo ali no top 3, né? E conseguiu uma vitória importante o Hertha Berlim, enquanto o Freiburg conseguiu também uma vitória importante em casa, né? Com um jogador a menos, venceu o Werder Bremen por 1-0. No confronto direto, o Freiburg venceu 2 vezes, Hertha Berlim venceu 1 e teve 2 empates, né? Então assim, tem um equilíbrio aí nesse confronto direto. Obviamente que são equipes de liga diferente, mas não chega a ser tão assim uma diferença tão absurda, tá? E com isso a gente vai aqui com a primeira opção, galera, com a dica casa mais de meio gol, né? O Hertha Berlim para marcar um gol independente do resultado final e a segunda opção mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, galera, eu vou arriscar 2-1 casa, tá? Acredito que o Hertha Berlim vai vencer esse jogo aí e vai se classificar para a semifinal. Agora, próximo jogo aqui, Campeonato Inglês Championship. A gente tem aqui a segunda divisão da Inglaterra, jogo entre Leicester e o Southampton. 4h45 da tarde, esse jogo válido pela rodada 32. E a gente vai ver aqui, né, até o momento, na classificação as duas equipes no meio da tabela, né? Southampton tá aqui, vou colocar aqui normal, né? Tá aqui no meio da tabela para baixo, Southampton em 14º lugar, 43 pontos, vem de 2 vitórias seguidas, isso é importante. E o Leicester beirando a zona do rebaixamento, né? Lembrando que o Leicester perdeu 6 pontos aí, decisão da federação, então era para estar com 38, era para estar numa posição melhor. E não vem de uma sequência boa, né? 4 derrotas e um empate nos últimos 5 jogos, né? Então tem que ficar ligado nisso aí, porque a equipe já tá beirando a zona do rebaixamento. Só não tá na zona do rebaixamento porque tem um saldo de gol menos pior, vamos dizer assim, né, do que o Blackburn, que tem menos 13, e o Leicester tem menos 6.
No confronto direto a gente vai dar uma olhada, o Leicester ele tem favoritismo no confronto direto, né? São 4 vitórias do Leicester e uma vitória do Southampton. Como a gente está falando de momento, o momento do Southampton aqui é mais interessante, né, galera? E com isso a gente vai com a primeira opção com a dica mais de um gol e meio na partida. E uma segunda opção aqui um pouco mais arriscada seria casa ou empate, tá? Leicester ou empate. Ou quem quiser abortar essa opção aqui, pode estar pegando um ambos marcam também, que é interessante, tá? Eu particularmente acredito que esse jogo vai terminar empatado. Vitória de cada um aqui é um pouco complicada, mas acredito que vai terminar um empate. Então quem preferir, tem o ambos marcam também como uma opção boa, tá? Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 1-1. Agora vamos aqui para o próximo jogo. Vamos ter aqui Premiership, né? Campeonato da Escócia aí, primeira divisão, rodada 26. A gente vai ter o nosso querido Hearts jogando em casa contra o Hibernian. Esse jogo que acontece 5 horas da tarde aí. O Hearts que continua na liderança do campeonato com 54 pontos, né? Porém perdeu na última rodada o jogo importante contra o St Mirren. Acabou perdendo de 1-0. Se vence esse jogo ia manter 6 pontos de vantagem para o Rangers, né? E do outro lado a gente tem o Hibernian que está aqui em quinto lugar com 39 pontos, vem de uma vitória na última rodada contra o Dundee e é uma equipe que vai tentar se manter entre os 6 melhores aí para garantir aí essa disputa do título, né? Apesar que está bem distante aí de conquistar alguma coisa, né? Confronto direto aqui a gente vai ver que o Hibernian venceu 3 vezes, o Hearts venceu uma e teve um empate, tá? Então esse jogo aqui está excelente para gols, na minha opinião. Primeira opção aqui, galera, vou mostrar para vocês, é a dica mais de um gol e meio na partida, tá? E a segunda opção, mais de 7 escanteios nesse jogo, né? No caso, para bater 8 escanteios ou mais. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, tá? Acredito que o Hertz jogando em casa aí vai buscar esses 3 pontos. Agora, próximo jogo, Copa da Itália. Copa da Itália, a gente vai ter aqui quarta de final, jogo entre Napoli e essa boa equipe do Como, né? A gente vai ver aí no confronto direto, o Como venceu 3 vezes, Napoli venceu uma e teve um empate, né? Então essa equipezinha aí, enjoada, vai com tudo em busca desse resultado. Até o momento aqui, galera, as odds está mais ou menos 2,50 para o Napoli vencer e uma odd 3 para o time do Como vencer, né? Então, querendo ou não, as odds está até bem equilibrada. Nesse jogo, a gente pode estar indo com a primeira opção, com a dica mais de um gol e meio na partida, e a segunda opção, galera, fora mais de um cartão, tá? No caso, tem que o time do Como, né, o visitante, tem que receber 2 cartões na partida ou mais. Possível placar para esse jogo, eu vou ficar em cima do muro e vou botar um empate de 2-2. Agora, próximo jogo aqui, galera, a gente tem mais um jogo da Premier League, jogo entre o West Ham e Manchester United, jogo que acontece 5h15 da tarde. Aqui a gente vai ver na classificação o Manchester United está em quarto lugar com 44 pontos, 24 vitórias seguidas, está numa sequência muito boa, né? E vencendo o clássico, né? Venceu o time do Manchester City, venceu o time do Arsenal e na última rodada venceu o Tottenham, né? Então, assim, dos últimos 5 jogos, 3 clássicos e ele venceu os 3, né? Então tá numa sequência muito boa. O West Ham, por sua vez, é jogo complicado, jogo crucial, porque a equipe tá na zona do rebaixamento, porém, ela tá com 23 pontos, enquanto o Nottingham tem 26, né? Então diferença apenas de 3 pontos. Porém, galera, o Nottingham tem jogo, assim, teoricamente fácil contra o Wolverhampton, então ele vai somar esses 3 pontos, assim, pela lógica, né? E se o West Ham, por exemplo, perder, complica aí um pouco a vida do West Ham. Porém, ele vem de 3 vitórias aí nesses últimos 5 jogos, o que vale a pena a gente ressaltar, né? Confronto direto aqui a gente vai ver 2 vitórias de cada um e um empate, né? Então tem um equilíbrio grande aí nesse confronto direto. E o fator do West Ham estar jogando em casa pode complicar aí uma vitória do Manchester, apesar que eu confio, né, que o Manchester vence ou empata esse jogo. Aqui, galera, a primeira opção que a gente vai pegar é a dica ambos marcam, tá? Acredito que vai bater gol das duas equipes. E a segunda opção, galera, menos de 12,5 cantos, né? No caso, tem que bater menos de 13 escanteios nesse jogo, né? Tem que bater 12 escanteios ou menos do que isso aí para dar green. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 para o Manchester pelo momento que vai vivendo. E agora o nosso último jogo aqui, o jogo da noite, né? O único jogo da noite aí que a gente vai ter nessa rodada é o Brasileirão Série A, jogo válido pela rodada 3, né? Vamos ter o Vitória jogando em casa contra o Flamengo. 9h30 da noite esse confronto.
Até o momento aí, nessas duas primeiras rodadas, o Flamengo ainda não venceu, né? O Flamengo aí com um empate e uma derrota, e o Vitória, o time da casa, tem uma vitória e uma derrota, né? Na estreia conseguiu vencer o Remo, e na última rodada levou uma goleada do Palmeiras 5-1, né? Enquanto o Flamengo na estreia perdeu para o São Paulo, e no último jogo empatou em casa contra o Internacional. O Flamengo que não faz um início de temporada boa, porém na última rodada do Carioca aí conseguiu se classificar ainda, né? Ainda conseguiu a classificação e meteu 7-1 para cima do Sampaio Corrêa, né? Com todo respeito, Sampaio Corrêa é uma equipe bem fraca, mas vale ressaltar esse placar de 7-1, que não é qualquer um que marca 7 gols no jogo, né? O Flamengo nesse confronto direto venceu 4 vezes e empatou uma com esse time do Vitória, né? Então o Flamengo aí, grande favorito, né? Lembrando que no ano passado, o Flamengo, por coincidência, meteu 8-0 no segundo turno aí contra o time do Vitória, né? Uma goleada, então vale ressaltar isso também, né? E aqui acredito que o mercado de gols é favorável demais, né? Primeira opção que a gente vai pegar é a dica mais de um gol e meio na partida, e a segunda opção, mais de 3 escanteios no primeiro tempo, tá? Mais de 3.5 cantos HT, né? No caso tem que bater 4 escanteios no primeiro tempo ou mais. Possível placar para esse jogo, galera? Vou arriscar 2-1 Flamengo, talvez um 3-1. Enfim, galera, finalizamos aqui o nosso palpite para essa rodada aí de terça-feira. Eu espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora eu vou estar deixando para vocês aí o bilhete da rodada e logo em seguida nosso bilhete de alavancagem, tá? Se você gostou desse conteúdo aí, já tá gostando, né? Já mete aquele dedão no like aí para fortalecer o meu trabalho aqui no YouTube, tá, galera? E fique agora com o bilhete da rodada, tá? E ele tá desse jeito, ó. Então, galera, nosso bilhete para terça-feira, né? Nosso bilhete da rodada aí, a gente pegou 3 jogos. Primeiro jogo aqui, Copa da Alemanha, Hertha Berlim contra o Freiburg. A gente escolheu aqui o mais de um gol e meio na partida. Segundo jogo, Campeonato da Escócia, Premiership, jogo entre Hertz e Hibernian. A gente colocou aqui o time da casa para marcar um gol, independente do resultado final. E o terceiro jogo, Brasileirão Série A, Vitória e Flamengo, a gente pegou aqui o mais de um gol e meio na partida. No final, galera, a gente teve uma odd 2, né? Uma oddzinha aí muito interessante. E eu acredito que esse bilhete da rodada tem 75% de chance de bater. É um bilhete muito bem elaborado e com grande chance de green. Agora o nosso bilhete de alavancagem ficou desse jeito, ó. A gente pegou 3 jogos também, tá? O nosso primeiro jogo, Premier League, né? Chelsea contra o Leeds. A gente botou o Chelsea para marcar um gol independente do resultado final. Segundo jogo, Copa da Itália, Napoli contra o Como. A gente colocou o visitante, né, que no caso é o Como, para ter um escanteio no primeiro tempo pelo menos, tá? O Como tem que marcar um escanteio no primeiro tempo. E o terceiro jogo, o Campeonato Brasileiro, jogo entre Vitória e Flamengo, a gente colocou mais de 2 escanteios no primeiro tempo, né? No caso tem que bater 3 escanteios no primeiro tempo ou mais. No final, galera, a gente teve uma odd de 1,60, uma odd muito boa aí no nosso bilhete de alavancagem, tá? E eu acredito que esse bilhete de alavancagem tem 85% de chance de bater. Então, um bilhete também muito bem elaborado e com grande oportunidade para essa rodada de terça-feira. Enfim, vamos finalizando aqui mais um vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado aí desse conteúdo. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito, e deixa também seu comentário que é importante, tá? Forte abraço a todos vocês, um ótimo lucro nessa terça-feira e conto com a presença de vocês aqui no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!